Fala artistas e amantes da arte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro História da Arte. E hoje com a nossa ilustre presença aqui do nosso querido Pedro Otávio. Eu trouxe o Pedro aqui hoje por dois motivos. Primeiro, por ele ser do meu ciclo de amizades. E segundo, por nós termos já passado por essa parte de estudar sobre a história da arte. Nós dois já estudamos juntos e já vimos... Infelizmente. Babaca. Trouxe a pessoa aqui pra me ofender gratuitamente, né? A gente já passou por isso de estudar a história da arte, nós dois temos interesse pela história da arte. Fala um pouquinho sobre você, Pedro, sua nacionalidade, sua origem e o que a galera quer saber sobre você. Bom, eu sou itapirense. Meu Deus, Ele bom dia, tia. Eu descobri isso. Em 8 anos de amizade, descobri que o cara fala bom dia, tia. Bom dia, tia. Meu Deus. Sou itapirense, tenho 22 anos, moro em Mogi de Guaçu, estudante de administração. E, assim, eu gosto de arte, não tanto quanto esse cara. Esse cara tem um talento, assim, mas eu gosto bastante, então espero ajudar de alguma forma. Sim, com certeza vai ajudar. E hoje nós vamos trazer aqui pra vocês uma obra do pintor norueguês Edvard Munch. Ele fez o nosso querido quadro do O Grito. Aquele cara tá assim, berrando no meio de uma ponte, sei lá o que é. A gente vai descobrir um pouco mais hoje, né? O Grito, né, o quadro Grito, ele é uma série de 4... São 5 pinturas. É uma série de 4 pinturas. O Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês, né, que ele fez uma série de pinturas e ele o Grito é uma das 4. A obra do Grito, ele representa uma figura andrógena, assim, né, como dizem, né, num momento de profunda angústia, profundo desespero, né. Momento curiosidade, o que é andrógeno? O que é andrógeno? Pesquisa pra gente, momento Google. Conceito de androginia humana. A pessoa andrógena é aquela que tem características físicas e, adicionalmente, as comportamentais de ambos os sexos. Né? Uma curiosidade aí logo de início que não estávamos prevendo, né? Mas enfim. O fundo da obra se passa numa doca chamada Oca de Oslo Fjord, né? Oslo é uma coisa de pôr do sol. A doca representa no fundo do quadro era desse local, mas é só mais um fato também sobre a obra. Caso vocês não saibam, o Grito ele é um quadro do expressionismo, né? Dos movimentos da arte na época, né? Na época desse norueguês, era o expressionismo e o Grito faz parte deste movimento. E essa obra, ela adquiriu um estatuto de ícone cultural, a par da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? Ela adquiriu essa obra adquiriu essa coisa aí. É que a gente não sabe muito bem sobre o que é isso, né? Mas ela adquiriu isso, é um fato importante. Agora, saindo um pouco da ficha técnica dessa obra, a gente vai entrar em 12 curiosidades sobre o Grito, né? Sobre o Grito, o quadro e o próprio pintor Edvard Munch. Exatamente. Então a primeira curiosidade que vamos trazer para vocês aqui é... Qual é? Eu não entrei no link. O movimento expressionista ele foi um movimento de vanguarda que se iniciou na Europa e foi se espalhando pelo resto do mundo. E um dos pintores mais famosos do expressionismo foi o próprio Edvard Munch, né? Ele foi um dos mais famosos desse movimento com o seu quadro O Grito, né? E ele foi um dos pioneiros desse movimento. Uma segunda curiosidade é que o pintor e gravurista Edvard Munch nasceu em Lotten, na Noruega. Lotten, na Noruega, uma cidadezinha da Noruega. Ele nasceu em 1863 e morreu em 1944. Mas aonde que ele morreu exatamente? Qual local ele morreu? Ele morreu em Equilai aos 80 anos no mesmo país de nascença. Ele nasceu e morreu no mesmo país, então ele morreu com 80 anos. 80 anos. Meu Deus, o cara viveu pacas, né? Um outro fato curioso também é que Munch ele não foi filho único, ele foi o segundo filho de um casal. De acordo com os nomes desse casal, dá-se a entender que eram 2 mulheres, Laura e Cristina Munch. Agora sim, se existe na Noruega o nome Laura para pessoas masculinas ou Cristina, a gente não sabe. A gente não sabe, é uma coisa que a gente tem que pesquisar um pouco mais a fundo. Algo que vamos fazer agora? Não, com certeza não. Faz o seguinte, faz a pesquisa, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, pode ser? Por favor, eu preciso saber sobre esse fato também, agora eu fiquei curioso. Mas enfim, esse é um fato curioso sobre o Edvard. Eu gosto de chamar ele de Eduardo. Eduardo Munch, né? Mais íntimos. Num apelidinho carinhoso. Quarto fato curioso é que
nem tudo na vida são flores, né? Edvard Munch passou por muito sofrimento, ele foi famoso, um dos principais pintores desse movimento expressionista, mas ele sofreu bastante. Ele perdeu a mãe aos 5 anos e a irmã dele quando ela tinha 15 anos de idade. Não acabou por aí. A segunda irmã dele também faleceu um pouco depois de ela ter se casado. Então pensa comigo. A mãe morreu, a outra irmã de 15 anos morreu, a outra segunda irmã morreu após o casamento e não para por aí. Tem uma terceira irmã que ela teve que ser internada num manicômio por causa de doenças mentais. Então a gente imagina como que a cabeça de Edvard ficou, né? Devia ser conturbadíssima, né? Mas não para por aí, como se não fosse bastar uma vida desgraçada dessa. O garotinho na época, ele passava e tinha muitos problemas de saúde. Sim. A infância dele foi totalmente uma desgraça, basicamente. Depois disso, outra coisa que aconteceu foi que Edvard Munch, quando completou 29 anos, ele foi chamado para Berlim, na Alemanha, a fazer uma apresentação das suas obras. Ele preparou para essa apresentação 50 obras para os artistas locais. E uma coisa sobre essa exposição é que ela não acabou muito bem. Foi um fracasso. Foi um fracasso. A reação do público foi tão negativa, mas tão negativa, as pessoas não entendiam esse lado artístico dele, que a exposição teve que ser encerrada menos de uma semana após ter sido iniciada. Nossa. Então, assim, foi um fracasso total. A galera não pegou a linha artística dele, né? Não entendeu, não compreendeu como que o cara pensava. Ele teve uma infância difícil, né? Uma infância e uma vida difícil, basicamente. Um amadurecimento meio complicado. Um artista, como a própria frase já diz, um artista incompreendido. Incompreendido. Que essa frase nunca coube tão bem a alguém antes, né? Munch, ele gostava de pintar sobre morte, depressão, angústia. Como a gente vê, a infância dele foi muito... Ele só pintava aquilo que ele viveu, não é exatamente. Toa, né? Não é à toa que ele pintava isso. Ele só foi mudar o estilo de pintura dele quando? Quando ele foi internado num hospital psiquiátrico. Ele teve que ser internado, né? Acredito que por influência, talvez, das pessoas que viviam com ele, porque família mesmo, de acordo com os relatos aqui, já não era possível ele ter uma família. Mas aí só depois que ele foi internado numa clínica psiquiátrica, né? Na época era um manicômio e eu acredito que na época era muito mais tenso os procedimentos utilizados em pessoas com problemas. E foi só nessa época que ele começou a pintar paisagens bucólicas, paisagens, né, do ambiente onde ele vivia. Talvez fosse um ambiente legalzinho lá, mas as paisagens, pelo menos, né? Ajudou, pelo menos, ele sair desse ambiente depressivo, assim, né? Diria que o procedimento que ele passou talvez tenha ajudado ele a sair um pouco dessa bolha de morte que ele vivia, né? Mas um fato curioso sobre essa clínica é que ele só foi internado lá após um surto quase fatal, por causa de álcool que ele tinha problemas. Ele tinha problemas com alcoolismo e ele foi internado lá quando ele tinha 55 anos. Então já estava bem no final da vida. Já tinha vivido bastante desgraça, né? E foi talvez o auge de desgraça da vida dele. Uma outra curiosidade sobre a obra O Grito. Alguns especialistas afirmam que o pintor teria se baseado em uma exposição, em uma escultura de uma múmia. Ele teria visto ela numa exposição no Museu Universelle em Paris. Paris. E por que esses especialistas afirmam isso, né? Ou pelo menos questionam isso? Porque a múmia, a posição da múmia era em posição fetal. Fetal de feto. A posição da múmia... Outra curiosidade. Outra curiosidade é que fetal é de feto, né? A posição da múmia era uma posição fetal com as mãos na boca, assim, ó, gritando. A gente tem que saber um pouco mais das palavras que a gente usa, né? Mas aí, por isso as pessoas falam que ele se inspirou nessa obra, nessa escultura da múmia. E não para por aí. Os pesquisadores acreditam que essa múmia serviu de inspiração para outros artistas também, e na verdade de um artista específico, Paulo Gauguin, né? Paulo Gauguin, eles afirmam que teve uma das obras dele que também foi inspirada nessa múmia. Sim. Talvez era uma atração bem... as pessoas gostavam de ir lá ver a múmia em posição fetal, e aí acabavam fazendo várias obras de arte baseadas nessa múmia. E aqui talvez é uma curiosidade que vocês não sabiam. Existem 5 versões dessa obra de O Grito. 5 versões que o próprio Edvard Munch fazia. E por que ele fazia? Conforme eram sendo vendidas, ele fazia e fabricava outra obra basicamente igual. Então, ao todo, no mundo hoje existem 5 obras dessa pintura. E por onde andam essas obras?
3 dessas obras estão na Galeria Nacional de Oslo, e inclusive é a primeira que foi fabricada. A primeira que foi fabricada está lá. Uma delas, sobraram duas, né? Na nossa continha sobraram duas. Uma delas está no próprio Museu de Manch Museum, alguma coisa assim é o nome do negócio. E uma quinta obra, a quinta obra, ela faz parte de uma coleção particular. Agora assim, não encontrei fatos, dados que falam ou mostrem aonde se encontra essa coleção particular. A quinta versão, né, do Grito é considerada hoje uma das obras mais valiosas do mundo, né? Ela tá ali para com a Mona Lisa, conforme eu disse no último vídeo. A Mona Lisa foi vendida na época por 4.000 ducados, equivale a muita grana, muito dinheiro, você não tem noção. Se você quer saber um pouco mais sobre ela, assista o vídeo que vai estar aqui na descrição, tá bom? Ela foi vendida por um valor muito caro, ela foi vendida por 120 milhões. 120 milhões é muita grana, num leilão em Sotheby's em 2012. Essa obra foi vendida assim, especialistas falam que o leilão durou pouco tempo, acho que foi coisa de 10 minutos, o cara já deu o primeiro lance lá e o cara ficou com a obra. E até hoje ninguém sabe quem é esse comprador, né? Foi totalmente anônimo, é um fato bem curioso. Além do mais, o Grito é um dos quadros mais influentes no mundo atualmente, né? Inclusive na cultura pop. Sim, vários desenhos, várias animações reproduzem o Grito, e alguns deles inclusive, Hello Kitty, Homer Simpson, Mickey Mouse, Rick e Morty, tem também o Chewbacca de Star Wars e também o Coringa do Batman. O Coringa. Gente, uma curiosidade que é impressionante, parece que todo ladrão se sente atraído por uma obra de arte, né? Por quê? Vocês sabem que o último vídeo, o tema da Mona Lisa foi roubada e destruída, né? Acontece que Mona Lisa não foi o único quadro que foi roubado. No ano de 1990, um ladrão teria roubado a obra de arte da galeria e sabe o que o babaca fez? Ele deixou um bilhete no local onde a obra deveria estar, escrito sabe o quê? O quê? Obrigado pela falta de segurança. Olha que piadista ainda, ousado, né? Humorista ele, né? Essa obra, ela tinha que ser párea com a Mona Lisa até nisso, né? Precisava ser roubada. Precisava ser roubada pra ser comparada, né? A nossa querida Mona Lisa. Porém, apesar de toda essa questão, esse alvoroço, ela foi recuperada um ano depois. Então ela voltou à segurança. O cara aproveitou um pouco, né? Aproveitou, né? Agora não tem relatos, eu pelo menos não encontrei de que foi talvez com ele, né? Se foi exigido algum valor, igual foi com Mona Lisa, né? O cara exigiu um valor específico para tê-la de volta, né? Então não tem relatos, não encontramos. Mas é isso, foi recuperado um ano depois, pelo menos. Durante o período nazista, as obras do pintor foram retiradas de todos os locais que elas estavam... Estavam expostas, né? Todos os museus, sei lá qual é o plural de museu, mas foi retirado. Né? Foi retirada pelos alemães porque eles acreditavam... Alemães. Não vou começar de novo. Não vou comentar de novo, isso vai pro ar. Os alemães removeram a obra de arte, do Grito de todos. Todos os alemães removeram as obras de arte desse pintor porque eles consideravam o artista como degenerado, né? Um louco, né? Um louco. Sei lá, por que fariam isso? O cara teve um passado super normal, né? E os alemães, eles eram totalmente preconceituosos. Nazistas, né, gente? Vamos cair entre nós. Infelizmente, o pintor ficou muito triste por causa disso, né? Desse acontecimento, né? Deve ser. Imagina você perder todas as suas obras, tirarem de exposição, né? Cara, se eu tivesse, sei lá, meus quadros removidos de todos os museus alemães, nossa vida. E o fato mais triste é que ele morreu antes do final da Segunda Guerra, então ele não pôde ver as obras deles ficar famosas de novo, né? Voltarem a ser expostas. Se hoje o Edvard Munch estivesse vivo, ele saberia o quão importante foi o movimento expressionista dele e as obras que geraram toda essa cultura, né? Até hoje. Além do Grito, o Eduardo Munch, ele havia produzido outras obras muito famosas também, não só o Grito. Uma delas é Melancolia, de 1892, A Voz, também de 1892, A Madonna, agora sim, o que era a Madonna? Tá indo na parede aí, né? Vai mostrar a arte. A Madonna é de 1895 e A Menina Doente, de 1896. Esses, então, são algumas outras obras bastante famosas do Edvard Munch. Edvard Munch. Bom, gente, pra finalizar, foi basicamente, né? É muito legal a gente ver, né? Tudo isso. Porque a gente acha que um artista é famoso, ele
nossa, ele passou por tudo, coisas boas, ganhou dinheiro, a gente vê que não, né? Ele sofreu bastante a vida dele. O cara teve uma vida desgraçada. E ele só foi ser famoso, realmente reconhecido pelo trabalho dele praticamente no final da vida, né? Quando tava nas exposições e até isso ele perdeu, né? Exatamente. Infelizmente. Hoje a gente tem que entender que ele é muito celebrado na cultura pop, nos dias atuais ele é lembrado e relembrado nas escolas, em todas as universidades de artes e comunicação. As pessoas, ao menos algumas vezes, utilizam da história de Edvard e das pinturas dele para lecionarem nas escolas, faculdades e ensinar sobre a arte. Ele fez diferença. Fez muita diferença. O movimento expressionista foi um dos maiores movimentos que já existiu. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas curiosidades sobre Edvard Munch. Espero que tenham gostado da ilustre presença do Pedro aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Mas caso tenham gostado dessa participação e queiram que ele volte mais vezes, não deixe de deixar a curtida, comentar, compartilhar. Compartilha com a galera que gosta de arte, que gosta de histórias, gosta dessas curiosidades. E espero mesmo que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, como me ajudou. E é basicamente isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!